4h22, Cláudio Zaidan, nosso entrevistado, já está conosco. Para falarmos de um tema muito importante, afinal de contas, já temos aí anúncios feitos, depois desfeitos, a respeito de um novo Bolsa Família, que seria o Auxílio Brasil, com mais gente recebendo mais. A questão é de onde sai o dinheiro. E para falarmos sobre o Bolsa Família, mesmo que seja com um novo nome, o Auxílio Brasil, temos aqui o diretor do FGV Social, Marcelo Neri. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde. Marcelo já está conosco, Marcelo? Vamos restabelecer o contato, porque hoje conversa não falta, né, Zaidan? Principalmente com essa questão aí dos precatórios, que tá todo mundo de olho, né? Você nos ouve, Marcelo? Acho que o Marcelo... Estou ouvindo, sim. Agora sim. Fica à vontade, Zaidan. Marcelo, boa tarde. Primeiro, boa tarde, a situação atual do Bolsa Família, o número de pessoas que são atendidas, o número de beneficiados, a quantia paga, sabemos que é muito menor até do que esse auxílio emergencial que o governo tem pagado. O Bolsa Família necessita, até pelo colapso socioeconômico provocado pela pandemia, é inevitável que o Estado promova um aumento daquilo que é pago, que haja uma reformulação do programa, na sua opinião, Marcelo? Eu acho que, primeiro, uma recuperação das perdas, que o benefício hoje ele é pelo menos 30% menor do que ele já foi no passado. Então, quando a gente está falando de expansão do programa, muitas vezes é apenas uma recomposição de perdas passadas. O tamanho do programa ele precisa crescer, como você falou, dada a situação de maior pobreza. Hoje a gente tem uma taxa de pobreza ainda com o auxílio emergencial em operação, ela é maior do que ela era antes da pandemia, cerca de 13%, antes da pandemia era 11%, pelas nossas estimativas. Quando o auxílio emergencial for trocado pelo Bolsa Família, se isso acontecer, ele iria para 16%. Então seria 50% maior a pobreza do que antes da pandemia. Então é preciso recuperar o programa em termos de recursos, garantir fontes de financiamento sustentáveis, e eu acho que é meritório buscar alguns upgrades, algumas melhoras, uma espécie de Bolsa Família 2.0, sob a égide de Auxílio Brasil, enfim, eu acho que é meritório o caminho, acho que é necessário. Pois não, Zaidan, pode concluir. Não, porque há essa discussão, Marcelo, a respeito de onde vem o dinheiro. Porque, claro, governantes, muitas vezes nem é por uma consideração sociológica ou porque estão duramente constrangidos pelo fato de que há milhões aí sendo lançados na miséria, mas até um cálculo eleitoral. Por eles, quanto mais gente receber e quanto mais for pago, melhor, porque isso tem consequências eleitorais. Só que é preciso descobrir de onde vem o dinheiro. E o Paulo Guedes tem falado aí a respeito dos precatórios, que a única saída é uma renegociação dos precatórios, um parcelamento dos precatórios. Agora, esse programa é permanente, né? Não é uma coisa que você vai pagar durante 6 meses como auxílio emergencial durante 1 ano. É um programa permanente. Se apostarem num salto muito alto, isso pode lá na frente inviabilizar o programa? Eu acho com certeza. Eu acho que quando se está falando, quer dizer, primeiro ponto, existe um ciclo político eleitoral muito claro nas séries de pobreza brasileira há 30 anos, e o risco é transformar esse ciclo, quer dizer, a pobreza sempre cai em ano de eleição, aumenta no ano seguinte, sempre tem, quando tem reajuste, o reajuste não é obrigatório do Bolsa Família, mas sempre o reajuste é realizado em ano de eleição. A gente já tem uma defasagem no reajuste desde 2018. Então, o risco é você propor alguma coisa que você não tem fonte de financiamento. Quer dizer, os precatórios é uma fonte, além de não repetitiva, né, não é uma fonte sustentável, ela dá um sinal errado para o mercado. Então, acho que o risco é você ter um Auxílio Brasil, seja o nome que for, no ano que vem, generoso,
e depois você tem um problema de financiamento depois, seja o governo Bolsonaro, seja de uma outra pessoa depois. Pode ser um tiro no pé de quem está governando em 2023. Marcelo, Sônia Blota, é um prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. É uma discussão muito importante, porque se o governo deixar o precatório fora do teto de gastos, seria uma pedalada fiscal. A dívida vai virar uma bola de neve ou diante do tal do meteoro, né, que o Paulo Guedes menciona, ou seja, dando esse aumento grande dos precatórios, é algo excepcional. Se a gente retira o precatório do teto de gastos, seria aceitável? E aí eu aproveito para te emendar uma outra pergunta. Se for aprovado o parcelamento, não seria uma espécie de calote? Eu acho que é uma, vamos dizer, uma heterodoxia fiscal, para não dizer pedalada, alguma coisa desse tipo. De fato, você vai dar um sinal, de fraqueza, a inflação está subindo, a gente tem um desajuste fiscal, já houve uma série de excepcionalidades. O problema é que a gente criou uma situação no Brasil onde o primeiro da fila, em termos de corte de benefício, até porque não é reajustado, porque não tem que ser reajustado, e em termos de fila mesmo, de beneficiários que deveriam ter acesso ao programa, são os mais pobres. Os mais pobres são aqueles que perdem primeiro, quando deveria ser o contrário. Eles deveriam ter uma proteção de uma forma de evitar flutuações, aumentos de pobreza e até para manter a economia girando. Você transferir dinheiro para os mais pobres, você garantir isso, você de alguma forma tem um desempenho econômico melhor. Então eu acho que a gente de fato está entre a cruz e a espada. Agora a gente não pode buscar uma solução que só vigore no ano que vem. Eu acho que alguma solução os políticos vão encontrar, seja do executivo, seja do legislativo, porque é ano de eleição, os incentivos são todos nesse sentido, mas no ano seguinte a gente tem um problema. Eu acho que a gente tem que buscar realmente uma saída permanente. Não é muito caro, quando a gente está falando desses programas, o Bolsa Família hoje custa menos de 0,5 ponto percentual do PIB, é uma parte que está debaixo do teto do gasto, mas não deveria ser um grande problema. Com mais 40 bilhões, o Bolsa Família já custa 35 bi, 40 bilhões, que é 0,5 ponto percentual do PIB, seria suficiente para você levar todo mundo para a linha de pobreza. É justamente isso que você está falando, Marcelo. Acabou de sair um dado do JP Morgan que o PIB para 2022 de 0,9% e taxa Selic a 9%. Isso é um dado que acabou de sair do JP Morgan. Como fica a economia em 2022, na sua visão? Eu acho que a gente está numa situação complicada, não só por esse impasse do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, precatórios, teto de gasto, etc., mas a gente está numa situação pode ser chamada de estagflação, quer dizer, o cobertor curto da economia encolheu, a inflação está alta, o desemprego está muito alto, não só isso, como ambas as variáveis, tanto a inflação como o desemprego, aumentaram muito mais para os mais pobres. Então, é uma situação que para você, vamos dizer, melhorar a inflação, você vai ter que desaquecer mais a economia, que já está desaquecida. Eu acho que a gente está numa situação bastante complicada, e mais todas as incertezas eleitorais, de toda essa turbulência política. Então, acho que a gente está numa situação bem complicada. É verdade que, quer dizer, são tantos, algo que se aproxima de uma tempestade perfeita, num certo sentido, que às vezes o tempo está muito feio, tudo, e abre um sol, etc. Acho que a gente também está acostumado aqui no Brasil a muitas turbulências. Mas eu acho que o cenário é um cenário bastante sério, e o problema do Brasil é que a gente já vem lá de 5 anos de aumento de desigualdade, de aumento de extrema pobreza, o Bolsa Família ficou congelado, a pobreza subiu pelo mesmo caminho que ela tinha caído, isso até a pandemia. Depois veio a pandemia, mais um choque de grandes proporções. Então a gente está com vamos dizer, o tecido social bem esgarçado, e principalmente entre os mais pobres. Eles perderam 3 vezes mais a metade mais pobre do que os 10% mais ricos.
Então, acho que a gente está numa situação macro muito séria e uma situação macro social, quando você olha para a situação das pessoas, do trabalhador de baixa renda, mais séria ainda. Até o ano que vem me assusta menos, porque eu acho que tem esse ciclo eleitoral no Brasil, mas eu acho que essa flutuação é ruim para todo mundo, especial para os mais pobres. Eu acho que a gente está numa situação bastante delicada. Eu acho que a gente pode virar, a gente vai ter que fazer uma política social que faça sentido dentro das restrições orçamentárias. Acho que a gente tem condição de fazer isso. A gente tem uma boa plataforma que já é o Bolsa Família, que já existe. A gente tem que fazer uma retomada da economia com baixa inflação, com controle da inflação. Então, tudo isso é possível, só que a gente está mais distante do que a gente estava há 3 meses atrás. Então, é preciso, de fato, levar essas questões muito a sério. Tudo bem, Marcelo? Vinícius Bueno quem fala. Prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. Há pouco a Sônia falou sobre calote e alguns políticos têm chamado essa PEC dos precatórios de PEC do calote, né? O Zaidan, há pouco, quando te fez essa pergunta do aspecto financeiro, de você se comprometer com algo que você não vai conseguir realizar mais para frente, né? E é uma preocupação, mas do ponto de vista político, com essa tensão institucional que a gente vê nos 3 poderes, de que maneira isso pode acabar impactando de fato a aprovação de mudanças ou não nessa PEC? Não, eu acho que é uma questão política lá do Congresso, qual vai ser a quantidade de votos de um lado, do outro lado, etc. Mas, quer dizer, eu acho que a gente tem um problema, além de todos os problemas que a gente já mencionou, a gente tem uma flutuação que é gerada pela maneira errática como o governo tem conduzido a própria, não só a política econômica, como a política social. Foi lá e declarou 13º do Bolsa Família, que só foi pago uma vez, não reajustou o benefício, auxílio emergencial muito generoso no começo, depois interrompido, e agora o risco que acontece, não só por esse imbróglio político, mas pelos próprios incentivos, é você gerar uma flutuação na economia indesejável, e principalmente entre os mais pobres. Eu acho que a gente está numa montanha-russa e parte dessa montanha-russa se dá por essas armadilhas políticas. Então, quem está mais próximo da linha de pobreza, essas flutuações são mais sérias, têm consequências mais graves. Então, acho que a gente tem que acalmar, encontrar um rumo, porque às vezes eu acho que o problema disso é você achar uma solução que no fundo é uma pegadinha para quem vai estar em 2023. Porque tem esse problema do teto do gasto, tem essa situação que a gente se encontra. Se a gente não achar uma solução mais permanente para isso, o problema vai voltar em escala dobrada um pouco mais à frente, né? Só para finalizar Marcelo, da minha parte, o Zaidan tem um questionamento. O senhor entende que qualquer aprovação de mudanças nesse sentido passa hoje mais pelo aspecto financeiro ou político? O que vai interferir mais em mudanças nessa PEC, na tua opinião? Eu acho que tem os dois lados da moeda. Acho que ano eleitoral no Brasil, como eu disse, tem muitas flutuações, normalmente as boas notícias são entregues, a conta vem no ano seguinte. Ao mesmo tempo, a situação financeira também é grave. Eu acho que não tem como privilegiar um dos lados, não. Eu acho que são os dois lados da moeda. A questão macroeconômica, acho que a gente está sinalizando mal para os mercados e muitas vezes a gente não está resolvendo o problema da política social. Às vezes a política social, o novo programa, é só uma maneira de você argumentar por medidas como essa do precatório, etc. Então, às vezes a gente não está nem pensando realmente no bem-estar da população. É mais uma questão política eleitoral. Zaidan. Agora, Marcelo, uma última da minha parte aqui. É claro que a solução está no desenvolvimento econômico, geração de empregos,
Mas nós temos milhões que estão abaixo da linha da pobreza, muita gente na miséria, lutando dia após dia para conseguir comer e para dar comida para os seus. E eu me lembro que nos anos 70, né, havia o argumento de não, o bolo precisa crescer para depois ser distribuído. Só que há uma desigualdade cada vez maior, um percentual cada vez menor que fica com a maior parte do produto interno bruto, da riqueza produzida. E muitas vezes as pessoas que têm comida na mesa, que têm a geladeira abastecida, dizem não, esses programas assistenciais, eles acabam deixando as pessoas acomodadas e tal. Mas dada a situação social hoje do Brasil, mesmo sabendo que a solução é investimento, é desenvolvimento, é geração de emprego e tal, mas hoje é inevitável que haja um programa substancial de assistência social, né? Porque não há... E essas pessoas não podem esperar o bolo crescer, né, Marcelo? Porque, na verdade, como você disse, o bolo murchou para esse grupo, especialmente já nos últimos anos, não só na pandemia. Então, a gente está numa situação já de perda sobre perda, principalmente na população de baixa renda, e é barato. Às vezes, muitas vezes, a gente fala de previdência, 14% do PIB. Bolsa Família é 0,5% do PIB, você atinge um quarto da população. Então, deveria ser uma solução simples, de bom senso. Ninguém quer abandonar a boa gestão financeira, etc., mas eu acho que a gente tem que escolher um caminho do meio, dado todo esse cenário que você traçou. Eu acho que é impensável, até porque a recessão é muito mais séria se você descuida dos pobres, não é? É importante combater a pobreza não só por causa da pobreza, mas também por causa da economia. Então, eu acho que é uma questão de bom senso mínimo, principalmente porque a gente tem já uma boa estrutura, uma estrutura eficiente, que essa é um pouco a dificuldade de você tentar melhorar a roda, é que ela já está girando, ela custa pouco, etc. Eu acho que muitas vezes o mais simples é o melhor caminho a se seguir. Marcelo Neri, diretor do FGV Social, conversou conosco aqui no Bandeirantes Acontece. Marcelo, volte sempre. Foi ótima a sua participação aqui. Muito obrigado, Zaidan, Sônia e Vinícius. Um prazer. Boa tarde a todos.